Olá, eu sou Fernanda de Façanha, doutoranda em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, do PPG-Com, e hoje estou aqui para falar com vocês, alunos da graduação de Arquitetura e Urbanismo, um pouquinho sobre fotografia e grafite. A gente vai iniciar essa conversa, essa oficina, falando sobre o grafite. Mas afinal, o que é o grafite? Conforme Silva e Campos, o grafite são inscrições na cidade, essas inscrições podem trazer mensagens ou um conjunto de mensagens, que muitas vezes são carregadas de símbolos e de representações pictóricas. Ou seja, podem trazer inspirações através de imagens, de cores, de traços, diversos. Esses grafites muitas vezes são feitos, a partir de letras ou de personagens. Mas quando é que o grafite surgiu? A partir das pesquisas e análises já feitas para essa pesquisa de doutorado, a gente percebe que há dois possíveis surgimentos para o grafite. O primeiro deles é o surgimento em Nova York, a partir do movimento hip hop. O movimento hip hop ele surge na década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos, como sendo um movimento sociopolítico. O que é que isso quer dizer? Era um movimento que trazia manifestações e embates políticos ao que estava acontecendo na época no sul do Bronx, nos Estados Unidos, em Nova York. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma requalificação urbana feita por Robert Moses. Ele estava fazendo um novo projeto urbano ali na região e para isso teve que desabrigar diversas famílias e a partir disso latinos, afro-americanos, afro-caribenhos se revoltaram, se manifestaram a partir daquilo que eles sabiam fazer de melhor. Eram manifestações culturais, manifestações vindas através da música, da dança, da escrita e da fala. E aí, a partir disso, se tem os quatro movimentos, as quatro linguagens do movimento hip hop, que é o grafite, a escrita, vinda da escrita, principalmente. O rap, vindo a partir da fala, da expressão de fala, da fala mesmo. O DJ, que é o ritmo, e o break, que são as danças, que traz a partir dessas movimentações corporais. E o segundo possível surgimento é a partir das manifestações de maio de 68, em Paris, na França. Conforme Ponge e Torres, esse surgimento se deu, essas manifestações se deram após o fechamento da Universidade de Sorbonne. E a partir disso, os manifestantes, os estudantes, se manifestaram com frases de efeito no âmbito público, ou seja, na cidade, nos muros da cidade, diversas frases, diversos pedidos para essa tomada de volta da universidade e dos direitos estudantis e dos direitos até trabalhistas, depois se deu daquela época. Mas afinal, o que é a fotografia? A fotografia, conforme Cláudio Feijó, é uma forma de captar imagens, mas não só isso. É também uma forma da gente interpretar o mundo através do nosso olhar, através da nossa experiência e vivência em momentos diversos da vida, seja essa vivências urbanas ou não. E hoje, para vocês terem experiências de fotografia nesse ambiente da universidade, a gente preparou uma oficina sobre fotografia com o celular. A gente inicia essa oficina, essa conversa com vocês, falando sobre a composição fotográfica. O que é a composição fotográfica? Feijó, em um texto sobre a linguagem fotográfica, ele vai elencar algumas formas dessa linguagem fotográfica, alguns elementos que são super interessantes e importantes para a gente poder firmar essa linguagem fotográfica. Esses elementos são o plano, o foco, os ângulos, toda essa composição visual que uma imagem pode conter. Além desses, o movimento, forma, ângulo, cor, textura, iluminação, perspectiva, equilíbrio e composição. Bom, esses elementos eles ajudam a gente no momento que a gente vai fotografar. Para a gente entender, uma maneira de nos ajudar a fotografar, vou falar para vocês uma possível dica, que é usar a regra dos terços. A regra dos terços é a divisão da tela, em 9 quadrados.
Esses 9 quadrados, eles têm 4 pontos em comum, que são os pontos de cruzamento dessas linhas, né? Que são 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, formando assim 9 quadradinhos. Esses 9 quadradinhos, eles vão ajudar a nos guiar, né? A partir dos seus pontos de cruzamento, né? Esses pontos de cruzamento são ideais para você colocar algum elemento que você queira dar ênfase na hora de fotografar. A gente pode fazer isso a partir de uma grade, né, colocada nas configurações do celular. Você ajusta essa configuração e coloca caso queira se guiar por elas, ou você consegue também fazer de uma forma imaginária, entre aspas, né? Tentando pensar essas grades e seus pontos de cruzamento, ajudando assim a fazer uma imagem mais precisa e melhor para o nosso olho, proporcionando assim maior atenção para o assunto ou objeto que você deseja dar ênfase naquela imagem. Uma segunda dica que eu dou para vocês é usar ângulos diversos, né? Mudando o ângulo, a angulação da câmera que você está usando, no caso que a gente vai usar o celular, mudando essa angulação você consegue possibilidades diversas, né, de fazer imagens. Peço para vocês prestarem muita atenção no foco, né? Focar o objeto que vocês querem fotografar, e quando esse objeto estiver em um plano mais distante, ou seja, se for um plano mais aberto, né, como um plano de paisagem, algo mais aberto mesmo, você prestar atenção onde está o foco, ajustar a iluminação para que essa iluminação não fique tão estourada, né? Não fique muito branco ou muito escuro, então fique ali ajustado conforme as configurações do seu celular também, clicando ali na tela, tentando ajustar melhor esse foco. Uma terceira ideia é também você prestar atenção nas linhas, né? Possibilidade de linhas e outras perspectivas que essa imagem pode ter, né? A partir dessas linhas que a própria cidade ou onde a gente está fotografando vai conter. Por exemplo, uma árvore pode ser uma possibilidade de linha, né? Um corrimão de uma escada também é uma possibilidade de linha. E a partir disso você vai mudando a angulação e a perspectiva que essa foto tem, para poder dar uma nova perspectiva, né? uma nova ênfase àquilo que você está fotografando. Isso tudo é para compor um cenário também, né? Ou seja, a partir dessas linhas de composição desse cenário, você consegue imagens diversas e também possibilidades diferentes para o espectador. Mas afinal, quais são os elementos mais importantes para uma boa foto? É interessante vocês prestarem atenção na iluminação, como eu falei anteriormente, né? Estar numa boa iluminação, uma iluminação essa, ver da onde é que está vindo a luz, né? Para não ficar tão contra a luz, ou se for uma imagem contra a luz também é algo interessante. Então prestar atenção nos ajustes do seu celular, mais uma vez, para você saber onde é que está focando certinho, qual iluminação você quer para aquela imagem, né, que você está fazendo ali. É importante, muito importante, observar, para a partir dessa observação do ambiente que você está fotografando, ou das pessoas que você está fotografando, ou desse objeto específico, né, que no caso aqui a gente vai fotografar grafites e intervenções, você observar o que é que tem de diferente, o que é que pode trazer um pico, né, algo interessante para um espectador. Outra coisa legal para as nossas imagens são as texturas. Então, assim, trazer textura, trazer uma composição de luz e sombra é algo super interessante, porque eles agregam na imagem, né, nessa imagem que está sendo fotografada. Para isso, para tudo isso, para essas dicas que eu estou falando, né, acontecerem de fato, é super interessante vocês irem de encontro, né? Ou seja, vocês se aproximarem desse objeto, vocês se distanciarem desse objeto, para poder ver essas diferentes perspectivas que ele pode conter. Outra dica interessante para o celular é, na hora que vocês forem fotografar, mudar essas angulações, né? Ou seja, mudar até colocar ele de cabeça para baixo, deixar mais perto, deixar mais longe, para ver o que é melhor. E eu acho também que quando a gente vai fotografar com o celular, a grande questão é você ir testando diferentes possibilidades, né? Não tem algo certo ou errado, é você ir testando, tentando. E essas são as dicas de hoje. Tchau, tchau e boa oficina para vocês.